Senhores, sejam muito bem-vindos ao 50º episódio. E hoje trouxe Lucas Feitosa da empresa, franqueado na verdade, da Go Coffee. Só que, né, você pode pensar pelo nome que lá é uma cafeteria comum. Você vai lá tomar café, mas não é muito bem isso. Lá são drinks especialíssimos que tem como base o café. Então, é uma experiência. Eu acho que assim tá traduzido certo, né, Lucas? É uma experiência em bebidas com café. Eu mesmo adoro, tenho o meu preferido lá. Quando eu chego lá, eu já, ó, esse aqui. As meninas até já sabem já. É verdade. Eu já nem preciso mais pedir. Que é maravilhoso isso, né? Oh, perfeito, perfeito. Lucas, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui. Esse episódio, né, de número 50, você estava me falando que 5 é seu número da sorte. 5 é o número da sorte. Então nada é por acaso. Né? É verdade, é verdade. Obrigado pelo convite, Saulo. É uma honra fazer parte não só do Expandir, mas do Expandicast. Acho que vai ser um conteúdo muito enriquecedor, não digo só para jovens da minha idade, mas acho para todo empresário. E hoje eu tava vendo lá na lista, né? Recebi a lista lá dos membros, né? E eu vi que você tá recém-completado um ano. Você recebeu uma mensagem hoje. Recebi. Um ano atrás eu entrei no Expandir para abrir um pouco meus horizontes e entender um pouco mais sobre... Caiu aqui. Entender um pouco mais sobre o mercado de negócios aqui em Aracaju, porque eu sempre fui um garoto meio recluso, meio introspectivo, e na faculdade eu acabei conhecendo o Luciano, que é parte lá do Expandir, que me convidou. E por não ter tanto contato com o empresário do Expandir, foi fenomenal, pude aprender muito com ele, fazer um network e de fato gerou resultados para o meu negócio. Eu já ia perguntar, como é que foi assim, essa experiência, primeiras experiências ali com o Expandir, e esse um ano já, agora você é um veterano, né? Verdade. É meio bizarro tudo, porque quando você começa, nossa, eu estou no meio de um ambiente cheio de empresários, eu nunca fiz parte disso, como é que eu vou me familiarizar com essa galera que fatura muito mais que eu? Mas ao longo do tempo, todo mundo me recebeu de braços abertos, foi me acolhendo e falando, ó, você pode conversar comigo isso, se precisar de ajuda pode me chamar até no privado do WhatsApp, não precisa ficar restrito ao grupo. E com o passar do tempo, realmente, fui fazendo negócios com o pessoal de lá, com conhecidos dos conhecidos do Expandir. Sim. E que, como eu falei, trouxe um retorno bem interessante para o meu negócio. Que massa, cara. Muita gente vai pro network, né? E é normal, né? Que vá querendo buscar imediatamente um negócio, um novo cliente e tal. E quando se depara com o Expandir, ele vê que isso acaba acontecendo, é resultado, né, de acaba sendo um resultado de tudo que a gente faz lá, mas é só a ponta do iceberg, né? É verdade. Tem muito mais coisa e muito mais valor em fazer parte ali do grupo. Um dos que a gente tava falando hoje, inclusive na reunião de hoje, é sobre o quanto uns ajudam os outros. Sim. E muitas vezes de forma gratuita, né? Com conselhos, com ideias, com expertises, né? Você é um cara que veio do marketing, né? Exatamente. Geralmente eu dou umas dicas lá de produção de conteúdo pro pessoal, novos canais de aquisição, para sair um pouco do tradicional, que eu sei que às vezes é meio difícil para alguns já devido à sua experiência no mercado. Mas com o tempo, com a conversa, eu consigo ajudar eles. Inclusive você tem vários vídeos viralizados, né? Lá da Go Coffee, né? E que às vezes gera um baita problema. Todo mundo pensa, nossa, eu quero viralizar o meu negócio. Um dos casos recentes, eu viralizei um vídeo de donuts da minha cafeteria e eu tinha um planejamento de um mês para os donuts, como eu sempre faço. Eles esgotaram em apenas 2 dias. E eu surtei porque eu não sabia como entregar para essa demanda que eu acabei gerando. É um problema bom de resolver. É claro que é um problema bom, mas eu juro pra você, dá um desespero às vezes, porque chega a gente o tempo todo, você, caramba, tá baixando, não sei o que eu vou fazer. Mas no final deu tudo certo, consegui acelerar o fornecedor. Como um bom empreendedor, você deu um jeito. Gente faz dos limões uma limonada, né? Perfeito. Lucas, conta pra gente qual é a essência da Go Coffee. Eu falei aqui um pouco, mas com certeza você vai falar melhor do que eu. Claro. Né? Qual é essa essência da Go Coffee aqui em Aracaju e como vocês transformaram o simples ato de tomar café em uma experiência, eu falei certo, uma experiência moderna. Cara, como eu posso explicar isso em poucas palavras seria... Pra mim o café nunca foi só uma bebida.
pra mim sempre foi um momento de reunião, de encontrar com uns amigos. Se a gente pega até a história das primeiras cafeterias, eram lugares em que você chegava para debater ideias que poderiam mudar o rumo, não só da história como um todo, mas daquele lugar. Então, eu comecei a pensar, eu preciso criar algo diferente, algo que Aracaju nunca viu para realmente conseguir ter um diferencial competitivo frente a empresas que estavam há 10 anos no mercado, por exemplo. Eu tinha viajado para lugares como Portugal, Espanha, Chile, Peru, e lá eu tinha notado que o café gelado, ele tem já uma certa cultura instaurada, apesar de serem lugares que têm um clima um pouco mais frio. E Aracaju, Nordeste, quente pra caramba não. Algo em mim acendeu aquela luzinha. Eu tenho um oceano azul, no conceito de oceano azul, oceano vermelho dos negócios, em que as pessoas não exploram. Você explicar, né, o que é isso. Explicar, claro. Pessoal. O oceano azul, que eu acabei enxergando, era que não tinha ninguém no meu mercado fazendo a mesma coisa que eu tava pensando. Enquanto no oceano vermelho tá todo mundo competindo por preço, todo mundo fazendo a mesma coisa, eu não. Eu venho com café, mas o café gelado, algo que os outros não estavam fazendo. Então, esse oceano azul que eu pude explorar perfeitamente, foi o gap no mercado que eu pensei. Se eu não fizer, alguém vai fazer. E a gente pegou essa fatia do mercado. Que massa, cara, que massa. E uma visão empreendedora, né, que você teve ali, trouxe, que coragem também, porque o empreendedor, a gente tava falando, né, no episódio passado, a gente falou sobre isso, sobre a coragem de empreender. O empreendedor precisa ter, né? É verdade. Precisa ter coragem. E não é fácil, porque para mim, quando eu comecei o projeto da cafeteria, eu tinha 22 para 23 anos. Eu tinha recém saído da faculdade, era tudo novo. E eu nunca tive um mentor, alguém que falava, faz assim, assim, assado. Eu fui descobrindo no meio do caminho, literalmente trocando o pneu do carro enquanto ele está em movimento. Então foi muito, muito desafiador. Eu lembro do primeiro contrato que eu assinei, a mão eu tremia de receio, e se der errado. Mas no final dos dias, a coragem é o que acabou prevalecendo e a gente aprendeu a lidar. A coragem não é ausência de medo, né? É agir apesar do medo. É agir apesar do medo, exatamente. Chefe, você comentou, né? Você já comentou aqui das viagens e tal. Qual foi o principal motivo que te levou a apostar nesse formato e trazer um novo jeito de viver o café para a cidade? Foi só o Mar Azul? Com certeza não. Não. Foi porque também eu acompanho muito criadores de conteúdo fora daqui e principalmente gringos. E uma tendência de mercado que começou há uns 4 anos, se eu não me engano, é o Founder-Led Marketing, em que a empresa vai ter o seu founder e ele é o rosto central da marca, o rosto central das estratégias de marketing, fazendo com que as pessoas também se familiarizem com suas histórias, suas crenças, seus valores, baixando o custo de aquisição de cliente e aumentando o engajamento das pessoas na marca. Então, quando eu olhei para os meus concorrentes, mais uma vez, nenhum deles fazia, Saulo. E eu falei, caramba, então eu posso ser a primeira empresa de café com foco em café gelado, e o primeiro garoto, além de ser jovem também, mas não só o garoto propaganda, mas ter um fundador, alguém que cria conteúdo como dono de marca aqui em Aracaju. E a partir disso foi começando a pegar todo mundo. Nossa, que legal, vejo seu vídeo direto, acompanho você no TikTok, pô, posso tirar uma foto, vi uma palestra sua. E eu falei, caramba, que legal, o pessoal tá curtindo, tô começando a gerar engajamento, o pessoal tá indo comprar. Então meio que validou a minha estratégia. E até hoje eu ainda fico meio envergonhado quando alguém chega, ei, nossa, eu assisto seus conteúdos, acho muito bacana, então manda mensagem no meu direct, nossa, quero empreender por sua causa. Eu falo, caramba, que legal isso, sabe? Legal. E principalmente de jovens. Mas mais pra frente eu comento, mas teve um caso que marcou muito, foi de um garoto no semáforo que ele me reconheceu. Ele tava vendendo bala no semáforo. Top, cara, eu vejo seus vídeos e me inspiro muito em você. Espero um dia a gente poder sentar pra conversar, e um dia eu levei lá pra cafeteria, a gente conversou. E acho que foi um dos pontos de inflexão que eu tive na minha jornada. Pô, que massa. Depois eu quero saber mais dessa história. Claro. Mas, Lucas, nem tudo são flores, né? Imagino que nesse início dessa jornada aconteceu alguns percalços ali na sua vida. Você pode contar um pouco sobre eles? Nossa, tem 2 muito marcantes. Teve um faltando 3 dias para a nossa inauguração, o nosso fornecedor de salgados simplesmente perdeu todos os nossos salgados. Então imagina você ter um planejamento de uma inauguração grande pra caramba e tudo que você tinha planejado de comida foi embora, foi pro saco. Corre a gente atrás de outro fornecedor e mais a demanda que a gente tinha solicitado para ele para tentar resolver isso.
foi de ter o coração na boca o tempo todo, mas faltando literalmente 5 minutos pra gente falar, vamos ter que abrir as portas. O carro chegou, a gente falou, pronto, vamos segurar um pouco a inauguração, montar tudo e deixar pronto. E um outro foi, a gente tinha uns 4, 5 meses, sexta-feira à noite, lotada a cafeteria, teve uma queda de energia e a nossa cafeteira simplesmente explodiu. Nossa. Foi um susto muito grande, subiu um cheiro de queimado. Quando eu fui tentar apertar um botão lá, o disjuntor desativou. E aí fritou tudo internamente. Nossa. Como era sexta de noite, nenhum suporte iria me atender. Então, eu tentei entrar em contato com o máximo de gente que eu consegui. Quando eu consegui entrar em contato com o suporte, no sábado eles falaram que não trabalhavam. Aí eu, como assim vocês não trabalham no sábado? Eu não lembro a movimentação que eu fiz. Eu consegui o contato do superintendente de São Paulo para ligar pro gerente daqui, para ele ameaçar o cara e falar, irmão, se você não for, a gente tira vocês. E aí eu não lembro realmente como eu consegui isso, mas sábado de manhã os caras estavam lá arrumando minha máquina. E deu certo. É isso aí. E como eu falei, gente, eu tinha 22 anos, 23, no meio disso tudo, para liderar um time, gerenciar a crise e aprendendo conforme tava ali o dia acontecendo. Tanto gerenciar a crise, mas eu acho que ainda assim, liderar o time lá é bem desafiador, porque é um desafio diário, né? É diário, não só o time, mas até também você gerenciar o cliente. Existem várias situações que eles chegam, às vezes, frustrados de alguns outros lugares, ou até com nós mesmos, que a gente às vezes comete erros. Então, ter que gerenciar o cliente, a cabeça do meu time, entender, tudo bem, você errou, vamos tentar de novo, de outra forma, entender o porquê errou. E, querendo ou não, meu time também é jovem. Então, é bom pra mim que eu consigo liderar essa geração mais nova, porque eu sei que não é tão simples assim lidar com a gente. Então, tem que aprender na sutileza, eu diria assim, como que a comunicação vai ser assertiva com aquela pessoa. Sim, assim, eu acho que toda geração tem os seus desafios, pô. Sim. Não existe uma geração melhor ou pior do que a outra em algum sentido, né? De forma geral, na verdade, em um sentido ou outro, ok. Mas, de forma geral, não, cara. E é isso mesmo, a gente tem que aprender. Né? As gerações estão vindo, é uma mudança de olhar, né? Então a gente já conversou, já teve aqui especialistas em RH que a gente já conversou sobre isso, né? Sobre o desafio dessa nova geração. A galera que muitas vezes abandona o barco ali, né? Na jornada muito fácil, mas eu não vejo isso como um ponto ruim, não. O cara é muito pior. Ele tá numa empresa onde ele não quer estar. Sim, faz sentido. As empresas precisam se adaptar a isso. É uma galera que gosta, né? Tem uma afeição pela tecnologia. Eu gosto da tecnologia. Eu acho que a tecnologia é uma das maneiras mais baratas de você conseguir maiores resultados, né? Enfim. Tanto é que aí um exemplo da tecnologia, né? A sua cafeteria, ela é muito movida ali no digital. Sim, né? Eu dizia que a força motriz dela ali, né, é muito no digital. Concorda comigo? Concordo 100%, até porque na época que eu estava procurando pontos físicos para serem alugados, muita gente falava, nossa, você tem que pegar numa grande avenida, você tem que botar no shopping. E eu discordava plenamente. Porque enquanto todo mundo jogava o jogo anterior de anos atrás, em que só o movimento daquela rua, daquela avenida, daquele ponto contava, eu estava olhando para onde todo mundo olha, que é o celular. Ali, querendo ou não, é uma rodovia gigante. É o tráfego gerado o tempo todo, seja de forma orgânica com os vídeos, seja de forma paga com os anúncios. E uma coisa que eu acho muito importante, e aí talvez o shopping, você não consiga competir com o shopping nesse quesito, né? Mas que ali tem e sobra local de estacionamento. Sim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para uma empresa hoje, né? Que trabalha com o público que você trabalha, é o ponto de estacionamento. Sim. E ali tem. Foi quando a gente recebeu uma proposta de uma galeria aqui, mas que não tinha estacionamento. O aluguel era bom, o tamanho era bom, mas não tinha estacionamento. Foi o que me falou, não, infelizmente eu não tenho como. E como você vê... porque eu assim, vamos lá. Deixa eu contextualizar um pouco aqui. Eu vejo que o seu tráfego lá, né, no digital é muito orgânico. Sim. Né? Eu não sei nem se você chega a fazer tráfego pago ou não. Você mesmo faz, né? Mas é muito orgânico. O orgânico é forte ali.
E você aposta no orgânico também, apesar de fazer o pago, mas você aposta muito no orgânico, né? Na viralização ali de vídeos. Você joga muito bem esse jogo, você tem vários viralizados. Como você conseguiu, né, apostar nisso, né, no tráfego orgânico, no conteúdo digital? E qual foi o impacto do vídeo viral, né, dentro da sua cafeteria? Você já falou dos donuts, mas não foi só um que viralizou. Sim. Vamos lá, tentar dar uma aula pro pessoal aqui sobre canais de aquisição. Boa. Porque... É o que eu mais gosto aqui, o Expandcast tem que ser assim, pô, tem que ser instrutivo. Exatamente. Pô. Vai lá. Porque o tráfego orgânico nada mais é do que um canal de aquisição que eu tenho. Show. Para o meu negócio. O tráfego pago é outro. Só que pensa comigo, Saulo, se eu estou investindo no tráfego pago, eu estou literalmente pagando. Perfeito. Isso reduz um pouco a minha margem. Em um mercado como o varejo alimentício, que a margem, querendo ou não é lá essas coisas, eu preciso ter uma folga. Através da criação de conteúdo da página do Instagram da cafeteria, eu tenho um canal de aquisição. Só que um que funciona muito bem também, que eu validei há pouco tempo, foi o meu TikTok pessoal, que foi inclusive onde viralizou o dos donuts. Então é mais um canal de aquisição, tenho 2. Boa. Tenho o meu Instagram pessoal, tenho o meu YouTube, tenho o Threads da cafeteria, tenho o meu Threads, fora o Google que a gente faz também. Então nisso eu já contei 6 canais de aquisição, fora influenciadores que a gente trabalha, o GC, que mais pra frente eu posso comentar um pouco sobre essa estratégia também. Então o que eu gosto de fazer? Focar naqueles canais de aquisição que tem um baita potencial para ser explorado, com o máximo de ROI possível que ele pode gerar e, obviamente, com o menor investimento possível. Então, qual a melhor proposta que eu tenho a fazer? É rede social. É criar o conteúdo. E no momento que eu consigo conectar a minha história, os meus valores, ter o meu rosto na marca, gerar esse engajamento, eu não cresço só a marca da Go Coffee, eu cresço a minha marca pessoal. Então aqui Boa. É um business também, aqui é outro negócio que eu posso já comento às vezes, eu faço algumas palestras, ministro alguns cursos e começo a cobrar, não necessariamente por causa só da cafeteria, mas porque os dois estão alinhados, um meio que puxa o outro. Sim. E é um canal de aquisição. Eu, hoje em dia, aqui que estou falando com você, eu também sou um canal de aquisição para a minha cafeteria. Boa, massa, legal. Legal esse ponto de vista. Uma coisa que eu... assim, conceito, né? Todo mundo compra o seu cliente. Todo mundo. Aí o cara fala, não, eu não faço nada, o cliente chega por indicação. Beleza, mas você no mínimo, esse cliente chega até você, você tem que sentar, né, orientar, fazer ali uma prospecção ali inicial, né, enfim. E isso leva tempo. Então, todo mundo compra o cliente. Caro ou barato, todo mundo está comprando o cliente, né? O tráfego orgânico ainda é o cliente mais barato, eu acho. E não diria só o mais barato. A depender da plataforma, ele também pode vir mais engajado. É porque eu acho que o tráfego orgânico ele se assemelha muito ao boca a boca, né? É verdade. Que é o que o Expand faz, né? Ele se assemelha muito ao boca a boca. Porque o boca a boca é o quê? Uma transferência de reputação. Verdade. De credibilidade, né? Quando eu digo para o meu cliente, ó, vai lá, né, fecha com o Lucas, que eu tô botando minha credibilidade na frente. Bem assim é o tráfego orgânico, né? Sim. A pessoa, você já adquiriu aquela credibilidade ali. Então quando a pessoa ela vai com toda a confiança, né? Então eu acho que se assemelha muito, né? Os dois métodos. Sim, eu concordo. E como a gente fala ali no Expandir, né? É o menor CAC que você pode ter. Eu acredito que o orgânico também. Qual dos dois é menor, eu não sei, mas que é o menor, que são os menores, com certeza. É porque depende muito do vídeo que, por exemplo, você está circulando no anúncio, mas em tese, pensa que para você gravar um vídeo como um micro ou pequeno empresário ou um MEI, o tempo que você vai ter de você gravar, editar, o custo é esse. Você não está contratando alguém, até porque às vezes você nem pode. Mas assim você consegue trazer clientes para você. E para quem não sabe, né, tem muito conteúdo sobre isso gratuito. Sim, na internet. Hoje a internet, o bom mesmo, é isso, né? É cheio. Então assim, eu não sei, cara, vai estudar. Vai se desenvolver. Porque muitos profissionais até têm receio de começar, mas existem profissionais até piores do que você que está vendo.
e estão conseguindo faturar mais porque estão se expondo. Ninguém começa bom. Eu comecei a gravar vídeo em 2018, 2019. Era horrível. Eu tinha medo, eu tinha pavor. E o pior de tudo, eu tinha trauma de falar em público, mas eu comecei a me soltar justamente com a câmera. Hoje eu dou palestra, consigo me virar com isso. Mas eu preciso me expor para mostrar o meu trabalho. Caso contrário, você não vai ser visto e muito provavelmente nem vai ser lembrado. E você não é lembrado, a pessoa não compra de você. Sim, simples assim. Tem uma frase que é atribuída a Júlio César, né, imperador romano, que ele disse que não basta você ser, tem que parecer ser, né? Sim. Então tem que parecer, pô, você tem que mostrar, você tem que estar na vitrine, né? Tem gente que acha que só ser bom naquilo que faz é o suficiente, e não é. Não adianta. E não é. Chefe, você destacou que a jornada do empreendedor é solitária. E que quanto mais obcecado você for pelo negócio, menor tende a ser o ciclo de amizades. Como você lida com esse equilíbrio entre dedicação extrema ao negócio e à vida pessoal? Excelente pergunta. É porque eu não acredito que exista um equilíbrio. Eu, por ser muito novo, muito ambicioso, eu tive que deixar muitas amizades para trás, muitas pessoas até da minha família para trás, porque eu tenho que correr atrás daquilo que eu almejo. E então eu estou em eterno desequilíbrio, mas entendo que a vida, os negócios, são uma maratona. Existe um momento de você dar um sprint, você botar a carga máxima, e tem um momento de você dar uma reduzida, mas ainda assim continuar correndo. Eu, nos últimos 2 meses, eu venho num sprint muito, muito intenso. A gente fez recentemente uma coffee party, a primeira do estado daqui. Foi insano o que a gente fez. Depois teve lançamento de livro, tivemos 2 lançamentos de livro em 30 dias e uma coffee party no meio. Então, estou num momento de muita dedicação. Massa. É óbvio que eu preciso me dedicar ao meu negócio nesse momento. Então, converso com minha noiva, ó. Vou precisar ficar mais tempo no trabalho, vou dormir um pouco mais tarde, vou acordar um pouco mais cedo, não vou conseguir ficar com você nesse fim de semana. Converso com minha mãe, converso com meus amigos. E aqueles que não entendem e não entenderam, tchau, bênção, tá tudo bem. Você segue o seu rumo, eu sigo o meu, mas saiba que meus objetivos estão aqui e você tá aqui. E tá tudo bem com isso. Sim, E assim, sabe, Lucas, eu noto que não só empreendedor, na verdade, o que você está falando sobre ambiência também. O ambiente, ele vai lhe mudando. Eu também tenho esse mesmo sentimento, né? No sentido de eu não sento mais em algumas mesas. Não compensa. Não compensa, entendeu? E muitas vezes são pessoas que eu, como você falou, às vezes da minha família, que eu os amo também. Exato. Eu tenho esse amor por eles. Só que não dá pra seguir, né, com aquelas mesmas linhas de pensamento, com aquelas mesmas ideias, com aqueles mesmos... Os objetivos deles não são os meus. Às vezes pode acabar sendo até uma âncora e prendendo você ao invés de ser algo que vai te impulsionar. E eu tenho muito, muito bem claro. Eu sei que essa jornada acaba sendo solitária porque os sonhos, os objetivos são meus. Ninguém vai comprar eles. Ninguém vai realmente me ajudar a conseguir eles se eu não fizer a minha parte. E o Expandir acabou cumprindo essa lacuna, né? Verdade. No meu caso, porque o Expandir, a gente fala disso, né? A vida do empreendedor não precisa ser solitária. Porque tem uma série, né, de empreendedores que vivem a mesma vida lá no Expandir. Exato. Né? O estar no Expandir é muito sobre isso, nessa comunhão. E isso é tão forte que, assim, hoje, muitas das pessoas que eu convivo no meu dia a dia, na minha vida pessoal, eu conheci no Expandir. Que legal. Que hoje vive no meu ciclo mais íntimo. Sim. E o que é bacana também. E o Expandir foi tão acolhedor comigo, eu diria, que eu levei um dos meus grandes amigos pra lá, que depois levou a esposa. E a gente tá lá o tempo todo fazendo negócio também. Sim, então, de fato, é algo que tira um pouco aquele peso da solidão que você sente. Sim, sim, total. E é bom, né, cara? Assim, é só viver na experiência, né? Sim. Não adianta a gente ficar, porque cada um vai trazer aqui uma vivência, uma experiência do Expandir. É indo lá e conhecendo, e o ambiente é leve, é divertido, a gente dá risada pra caramba, né? Tem hora que
a gente zoa com a situação, né? Faz brincadeira. E que é legal, tem que ser assim. Tem que ser um ambiente amigável. Obviamente a gente não deixa, né, isso atrapalhar os negócios, a geração de negócio. Nós estamos lá para fazer negócio. Sim. Nós estamos lá para desenvolver, por que não? Né? Desenvolver uns aos outros, desenvolver as empresas, e isso sempre está no foco, né? Por isso que a gente tem elementos de cultura muito forte ali implementado. Temos regras políticas, diretrizes, claro, né? O expandir, ele não... Se a gente for deixar ele ser pautado pelo bom senso, cada um tem uma régua. Sim. O que eu digo é que a gente pauta o expandir no senso comum. A gente estabelece um senso e todo mundo ali que concorda viver daquela maneira, com aquela filosofia, digamos assim, com aquele conceito, com aquela... Enfim, quem concorda tá lá, né? E vamos embora e vamos seguir juntos, né? Sim. É sobre isso. Chefe, eu fiquei curioso com uma coisa que você falou. Você criou a primeira Coffee Party de Aracaju. Do estado. E de Sergipe, na verdade, né? E gerou fila enorme lá na rua, né? É porque você já foi lá, né? O pessoal pode ver esse vídeo, possa ser que não tenha ido, mas imagina que aqui, mais ou menos, é o balcão e a fila tava saindo do balcão, saindo da cafeteria, indo até o asfalto, que é a pista, e dando volta. Nossa. Imagina pra mim que estava no caixa pegando esses pedidos. Eu estava levemente... O que é que a gente vai fazer? Enquanto lá em cima a gente tinha 3 DJs alternando, tocando, a galera pulando, felizona, tomando café. E lá embaixo uma fila quilométrica com a galera esperando o pedido. Então, nossa, assim, foi um dia insano o que a gente conseguiu fazer. E como foi pra você além da aflição inicial, né? Como foi esse momento pra você e o que ele representa na consolidação da Go Coffee aqui em Aracaju? Caramba. Quando terminei o dia, eu tava exausto, muito, muito cansado. Depois de atender. Só naquele dia a gente fez quase 200 pedidos. Foi uma loucura. Mas foi um dos poucos dias que eu virei pra minha noiva, pra um amigo meu, e falei, cara, é um dos poucos dias na minha vida que eu tô muito orgulhoso do que eu fiz. Eu sou um cara que eu me cobro excessivamente. Alguns dizem que isso é um problema, eu vejo como uma coisa positiva também. Então pra mim nunca tá bom. Mas naquele dia, depois da história que a gente fez, uma festa sem álcool, 3 da tarde, focada em geração Z, que simplesmente lotou. Um conceito que ninguém nunca tinha visto na cidade. Querendo ou não, Aracaju, as coisas chegam tudo atrasado. Cara, não teve como. Realmente eu fiquei muito orgulhoso do que eu fiz. E foi a comprovação de que se você se juntar com pessoas tão boas quanto você, dá pra dar um match muito bom e projetos incríveis saem. Não veio só da minha cabeça. Eu tinha a ideia de fazer a Coffee Party, me juntei com um brother que ele é DJ, tem uma agência de marketing, falou, vamos fazer. Eu toco lá, conheço mais 2 que vão. Falei, bora. Juntou 2 malucos e deu certo. Basicamente foi Mas isso. geralmente as grandes coisas partem daí, né? Pois é. E o pessoal terminou a noite falando, eu já quero a próxima no fim de semana que vem. A gente exausto, tipo, calma, vamos pensar com calma, por favor, deixa a gente respirar. Mas o sucesso foi tanto que a gente já está, assim, pensando na próxima. Olha, pra quem foi pra Coffee Party lá, Coffee Party, né? Pra Coffee Party aí, ó, já estamos sabendo que vai ter a próxima. Vai sim, com certeza. Já tem data? Não, ainda não. Mas então, tá em breve. Fica aí na expectativa aí. Quem foi na Coffee Party, bota aí nos comentários, né? Pode botar nos comentários aí. Foi uma loucura, hein? Bota aí como é que foi essa Coffee Party aí. Que eu fiquei curioso. Da próxima eu tô lá, viu, cara? Com certeza, vai ser um prazer te receber lá. Da próxima eu vou pra lá, meu amigo. Vou lá ver essa loucura toda. No nosso Instagram tem alguns vídeos mostrando como é que foi. Massa. Daqui a pouco você passa o Instagram aqui, viu? Pronto. Daqui a pouco você passa o Instagram, porque vamos deixar a galera curiosa, né? Pronto, fechou. Pra ficar no final, entendeu? E não adianta você jogar esse vídeo lá pro final não, que não vai rolar. Entendeu? Chefe, qual conselho você daria para quem tá iniciando? A gente fez aqui um questionário antes, né? E você recomenda não focar apenas em vender mais, mas também melhorar margens, renegociar com fornecedores e diversificar canais de aquisição, como você falou aqui já.
quais erros você mais observa nos novos empreendedores que poderiam ser evitados seguindo esse conselho? Ah, legal. Eu tento fugir um pouco do óbvio, porque a todo momento a gente pensa, temos que faturar mais, temos que conseguir mais pedidos. Só que se você for parar pra ver, você vende 6, mas seus custos é meia dúzia, fica no 0 a 0. Então, não importa o quanto você venda, você sempre vai estar no 0 a 0. E pior do que isso você tá dando aí um exemplo, inclusive maravilhoso. O cara fica no 0 a 0. Tem gente que perde. Tem gente que vender mais é mais prejuízo. Você diz, como assim, Saulo? Vender mais é mais prejuízo. Se você estiver operando nas margens erradas, se o seu custo operacional for maior do que o lucro efetivo que você está tendo ali, o lucro ali, meu irmão, você vai pagar para trabalhar. E não ache que isso não aconteça, não. Isso acontece. Se você não sabe precificar o seu produto, isso provavelmente pode estar acontecendo. Exato. Tem muita gente, Lucas, que precifica o seu produto pelo do concorrente. E é o maior erro que a pessoa pode cometer. Principalmente porque, como você disse, tem a questão de negociar com fornecedores. O fornecedor que vai, querendo ou não, definir uma boa parte da sua margem, porque você vai adquirir com ele a matéria-prima, o insumo, enfim. Então, se você basear-se no do seu concorrente, por mais que até o seu fornecedor seja o mesmo dos dois, mas você não sabe como ele está negociando. E para mim, eu tive essa experiência quando eu comecei a olhar uns boletos no começo, quando chegavam, e eles estavam chegando muito altos. Isso está estranho. Simplesmente eles tinham aumentado o custo e não tinham conversado com a gente. Eu falei, tá bom então. Conversei com eles, falei, eu tô deixando vocês conseguir achar outro com esse valor, vocês vão cobrir? Não vamos, pronto, consegui trocar. E perfeitamente. Qualidade não só melhorou, como a gente teve muito mais elogios. Então, eu melhorei a minha margem, tentei renegociar com o fornecedor. Ele não aceitou, procurei outro. Melhorei minha margem, recebi mais elogios de clientes. E no final do dia, comecei a fazer isso com outros fornecedores. Um que me deu o insight de procurar para todos os outros. Até chegar um momento que, pronto, eu olhei para o lado, não tenho mais o que renegociar. Vamos esperar 1 ano. Se aumentarem ou acontecer qualquer outra circunstância que eu seja obrigado a fazer isso, ou que a relação não fique tão boa, eu pelo menos já tenho um caminho a que eu tenho que recorrer. Pensando sempre, tenho que focar na minha margem e não apenas em vender mais. Perfeito. Essa é uma definição perfeita, né? E que bom que você teve essa clareza ali no início dessa sua jornada. Porque tem muita gente que não tem, cara, ele não consegue. E aí é questão de conhecimento mesmo. Às vezes o cara cai de paraquedas, como você também meio que caiu, né? Como você mesmo falou, muito novo ali e tal. Mas tem gente, cara, que ele não vai buscar o conhecimento. Imagina, por exemplo, também eu que tenho um mercado de varejo alimentício com vários produtos. Então, cada produto tem uma margem diferente. Se eu negligencio isso em talvez o risco não seja tanto. Mas imagina quem não tem esse conhecimento está negligenciando com todos. É realmente torcer para sair no 0 a 0. Mas tem casos, como você falou, que a pessoa acaba pagando para trabalhar. Não, a gente teve com o Glauber aqui da OKR, que ele faz BPO, né, financeiro. E foi uma das coisas que ele falou aqui, né? Que ele vê muito isso dentro das empresas, né? Dentro do faturamento. E aí o cara tá lá brigando para vender mais, mas na verdade o vender mais é o que tá causando prejuízo. Sim. Na empresa. Olha que paradigma, né? Que você acaba entrando ali. E é muito verdade isso, né? E não só os fornecedores que você tem ali, esses, claro, causam mais impacto, no que é o recorrente. Mas, cara, é todos os fornecedores. Em todo momento você tem que estar fazendo isso, buscando, uma dica que melhorando. Eu posso deixar com relação, estou procurando ainda, já estou quase fechando com energia solar para baratear a energia lá da cafeteria. Porque eu fiquei pensando, caramba, eu tô gastando muito nisso. Tem alguma forma de reduzir? E aí, conversando com o pessoal lá do Expandir, falou, cara, tem sim. Com energia solar, a gente faz isso aqui, faz assado, e você consegue reduzir uns 15%, 20%. E isso aqui de início, caso você queira botar a placa solar, é mais ainda. Eu falei, pô, legal. Já é mais uma coisa para aumentar minha margem, que não tem nada a ver com o meu produto. Perfeito, perfeito. E são formas inteligentes, né? Que você acaba buscando ali de... melhorar essa margem, né? Sim. Melhorar E eu concordo total, porque,
não é só aqui em Aracaju. Você comentou, o pessoal daqui não vê tanto. Recentemente eu tava lá em São Paulo com o pessoal do G4. Eu tava num teatro lotado pra fazer o G4 Traction. E aí todo mundo tava assim, abismado com a aula financeira eu esqueci, Giovanni alguma coisa, professor. E eu fiquei tipo, assim, eu já tinha visto isso na faculdade. Até a gente tem matéria de contabilidade, mercado financeiro, então eu já tinha visto. Mas na hora começou a aparecer balanço patrimonial, DRE, um monte de empresário que fatura muita grana, não entendia nada. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei, caramba, que interessante. Pelo menos nisso, eu tô entendendo um pouco melhor do que eles. Então já tô um pouco na frente, mas mostra a importância de você saber a parte financeira também do seu negócio. Não adianta só delegar, tem que saber ler os números. Concordo muito com isso, né? Você precisa ter pelo menos noções. Se o cara não sabe ler um DRE, não sabe ler não consegue entender o fluxo de caixa dele, né? Não sabe ler um relatório financeiro, meu amigo, ele tá igual a cego, né, meu irmão? Tá tirando no escuro, pô. E pra mim, que sou da área do marketing, eu hoje defendo que o empreendedor também tem que ter uma boa noção de marketing. Nem que seja só também, concordo. Hoje eu defendo com unhas e dentes isso. Concordo. A parte financeira. Concordo. Na verdade, o empreendedor ele tem que ter conhecer. Ele tem que ter o cinto do Batman, né? Tem que não, mas assim, de forma mais macro, ele precisa mesmo de ter boas pessoas assessorando ele. Eu já ia falar sobre isso. Às vezes, pô, cara, mas eu não tenho tanto tempo, né? Eu não consigo. Cara, pelo menos o básico você precisa saber. E contratar, fazer uma boa contratação. Por exemplo, hoje, e eu falo muito isso aqui nesse podcast, né? Eu acho que o cara, quando começa, ele precisa ter alguns checkpoints, né? Pô, quando eu chegar aqui, eu preciso contratar isso. E, claro, eu não vou falar aqui nomes, porque assim, para cada pessoa né, um profissional diferente. Para cada empresa é um profissional diferente. Por exemplo, no Expandir, eu sabia a hora de contratar um bom advogado empresarial. Nós temos uma boa contabilidade. Eu já tenho um bom marketing, um bom BPO, um bom... E eu sei, né, quais são esses checkpoints para eu sair contratando. Não dá para você chegar e contratar todo mundo uma vez, principalmente quando você está iniciando. Mas você precisa ter essas visões, né? Você não precisa saber de tudo, e muito menos fazer. Você não vai ter braço para fazer. Você só tem 24 horas no dia, mas fazer boas contratações e saber direcionar, saber discutir. Não é tudo que a pessoa fala você dizer sim, 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 não, 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 né? É você saber discutir, chegar e dizer, epa, peraí. Mas e que tal a gente fazer isso aqui? Eu vi que isso aqui dá... E discutir com a pessoa. Pra isso você tem que ter um conhecimento prévio. Se não tiver, você tá meio que fora do jogo, porque vai ser facilmente passado a perna. Não, com certeza. Facilmente. O G4, você acabou de falar do G4 aqui. Cara, eu sou fãzaço ali do G4, né? Os caras são muito bravos. Nossa, as experiências que eu tive desde o ano passado lá em São Paulo. Vou ter minha formatura agora em janeiro com eles, inclusive. Você aprende muito. Realmente é um baita diferencial de mercado que eles tiveram. Sim. É uma empresa que eu me inspiro muito na questão da criação de conteúdo. Massa. E uma das estratégias que eu aprendi com eles batem muito na tecla, na questão do canal de aquisição, a estratégia deles era o quê? Pega os 3 fundadores, cada um vai postar conteúdo. Então, é como se fosse um próprio funil. Tem um fundador, pronto, eles querem que você siga um fundador, beleza. Passou de 1, vai para 2, 3. Do terceiro, você vai para o do Instagram do G4. Do Instagram do G4 é muito mais fácil eles conseguirem converter você. Então, são 4 canais de aquisição para no final você ser muito mais propenso a uma venda. E todo dia martelando conteúdo. Seja no Instagram, TikTok, podcast. Tem todo um acervo que eu fico pensando. Os caras faturam milhões, mas muitos milhões por ano. E eles estão com essa estratégia de marketing de conteúdo. Porque eu, que estou começando, não vou fazer. Sendo que o custo é quase zero. Sim, entende? E só nos conteúdos gratuitos você já consegue aprender muito. Quando eu tive lá presencialmente, aí o nível é outro. Sim. Até das pessoas ao seu redor, você aprende muito com os caras. Eu imagino que é sinistro, cara. Lá. Os caras são fera demais. É tanto que durante um bom tempo, meu wallpaper do celular era a minha foto com os 3. Legal. Insano. Realmente são caras que eu admiro muito desde a época da faculdade.
Sim, sim. Não, os caras são muito bons, pô. Não vou nem me estender demais aqui, porque assim, os caras são fera demais. Só que assim, pra quem tá começando, né? Se não tem, cara, talvez não tenha condição de ir lá, meu irmão, tem muita gente boa também aqui. Tem muita gente boa que você pode começar, que você pode trocar uma ideia. E aí, sem vender o peixe, mas já vendendo, né? O Expandir é um celeiro pra isso. Lá tem muita gente boa que muitas vezes, cara, vai lhe dar um conteúdo gratuito lá. É verdade. Eu sempre deixo também aberto quando chegam uns jovens pra conversar comigo na cafeteria. Ó, tá com alguma dúvida? Manda mensagem no meu Instagram. Talvez eu demore a responder, que minha agenda é uma loucura. Mas eu respondo, eu troco essa ideia com vocês. Sim. Então, assim, sempre se vocês que estão vendo aqui podem mandar mensagem pra mim lá no WhatsApp, se alguns tiverem no Instagram, pode mandar. Vou fazer o possível pra responder e ajudar. Aproveita e já deixa aqui quais são os canais aí, os canais de aquisição. É verdade. Né? Meu Instagram é Lucas Feitosa com 2 T's e um underline. No TikTok é a mesma coisa. Lucas Feitosa com 2 T's e um underline no final. Show. Tanto no Instagram como no TikTok. E no YouTube tem também lá, é Lucas Feitosa. Acredito que vocês vão encontrar. E o da Go Coffee? É loja Go Coffee Aracaju Jardins. Loja Go Coffee Aracaju Jardins. Show. Tem algum telefone pra deixar? Não, telefone é só rede social mesmo. Na rede social mesmo. Eu não sei, o cara midiático, né? O cara da mídia, né? Um influencer. No caminho. Né? Então, com certeza é melhor ir lá pelas redes, né? Cara, dicas aí. Que dica de marketing você daria aí pra um cara que tá começando, iniciando aí um negócio? Né? Você já deu várias aqui, mas que você não falou ainda, né? Tá. Dá uma dica que você não falou ainda. Que eu não falei ainda. Né? Ó, por experiência própria... Quero aprender também, pô. Na verdade, eu tô precisando fazer esse movimento. Sim. Né? De utilizar o meu Instagram pessoal para alavancar a marca do Expandir. Principalmente do Expandir, né? Não uso os outros negócios também, mas principalmente do Expandir. Tá. Vamos lá. Eu tenho um vídeo pra gravar, mas vou soltar aqui pra vocês. Recentemente eu terminei uma série chamada Castle. Ele é de um escritor de livros e ele acaba entrando como pra ajudar uma detetive na polícia de Nova York. E um dos trechos ele fala assim: todo escritor precisa de inspiração. Eu, como uma pessoa criativa que gosto de marketing, de criar, botar minhas ideias no mundo, tenho que entender perfeitamente que eu não vou conseguir criar algo que não esteja na minha mente. Então, para isso, eu tenho que ter um bom repertório. Boa. As minhas ideias não surgem do nada. Elas vêm baseadas em algo, do conteúdo que eu consumo, que eu escuto. Então, primeiro, eu tenho que ter boas referências. Por que eu tive a ideia da Coffee Party? Porque eu vi que ela explodiu na Europa. Há uns 2 meses atrás, ela explodiu na Europa, chegou aqui em São Paulo poucos meses, acho que foi mês passado. Então já estava vendo esse movimento de mercado. Estar acompanhando isso é importante. Ter bons influenciadores, livros que você lê, séries interessantes, vai te dar um respaldo. E aí você encaixa com a sua visão de mundo para criar o conteúdo, não que você quer, mas que o seu cliente quer. Opa, peraí. Agora você deixou um gancho maravilhoso. O conteúdo não é o que você quer, é o que o seu cliente quer. E como você descobre o que o cliente quer? Tem uma frase do Charlie Munger, que é o braço direito do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Eu, na época, quase fui assessor de investimento, então gosto muito dessa área. Você teve esse passado ainda aí? Foi assessor de investimento? Eu fiz a mentoria do Primo Rico, inclusive, com ele. Foi mesmo, né? Mas o Charlie Munger diz assim: se você quer atrair formigas, coloque açúcar. Então, qual que é o açúcar do seu cliente? Eu tenho pra mim o quê? Na Go Coffee, nosso público-alvo, nosso ICP, é a Gen Z, resumidamente. Então, por que eu vou ficar criando conteúdos que não fazem sentido para a geração Z? Sim. Quando entra, às vezes, um idoso na minha cafeteria, eu trato muito bem, mas eu sei que ele não é meu público. Quero que ele volte várias vezes. Claro. Mas o meu conteúdo no Instagram vai ser voltado para o idoso? Não vai. Não. As minhas referências vão ser voltadas para a galera muito mais jovem. Então, seja o livro que eu vou citar, a série que eu vou citar num conteúdo. Ou seja, o que ele acabou de dizer é o seguinte, que eu sou um jovem, entendeu? Que eu sou um consumidor da Go Coffee. Que fique registrado aqui nesse episódio, entendeu? A minha jovialidade. É verdade, entendeu? É verdade. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado. Pode continuar. É um consumidor assíduo do nosso café. Ele que tá falando, não sou eu. É verdade. Mas é basicamente isso. Então, quando eu entendi aquilo que
o meu público gostaria, principalmente aqui em Aracaju, porque se você for tratar, o público de Aracaju é um, se você tentar, o de Socorro é outro, que é um interior daqui, o de São Paulo vai ser outro, o de Recife é outro. Então, entenda o que funciona na sua cidade, as características do pessoal daqui. E o exemplo, acho que é claro que eu posso entregar para vocês. Tem um vídeo nosso, um dos primeiros que viralizou sobre matcha. Matcha é um chá japonês que está em escassez devido à alta global. E em Aracaju só tem Nagu, para você ter ideia. Eu vi esse movimento há 2 anos atrás, quando eu abri a cafeteria. E, basicamente, quando eu vi, tava começando o hype da corrida, todo mundo começou a correr, matcha tava começando a acender, eu falei, quer saber de uma? Eu vou no Parque da Sementeira, eu vou botar um monte de corredor para experimentar o matcha. Foi um, foi outro, foi outro. O vídeo viralizou, esgotou nosso matcha também. E as pessoas, nossa, eu nunca tinha ouvido falar em matcha. Em São Paulo é febre. Lá no Rio Grande do Sul é febre. Aqui em Aracaju ainda tá começando. E eu batendo na tecla. Isso vai funcionar, isso vai funcionar. Quando o público entendeu que o produto é bom, tem uma associação com o hype do momento da corrida, do mercado fitness e wellness, e as influenciadoras que elas acompanham por fora daqui de Aracaju começaram a apostar também, foi o match perfeito. Porque tudo está alinhado a um público-alvo. Tudo é como eu falei para você. Se você quer atrair formigas, coloque açúcar. E o açúcar, nesse caso, foi o matcha, mas foi o café gelado, o donut, tudo isso envolvido. Inclusive, do donut, me lembrei agora, foi timing. Eu acho que se eu tivesse feito aquele vídeo, hoje não viralizaria. Por que você acha isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Boa, gostei, vamos lá. Porque na época foi uma grande comoção no TikTok que a Krispy Kreme estava chegando no Brasil. E todo mundo, tudo que é jovem, como assim? Primeira loja da Krispy Kreme. E a própria empresa tinha contratado vários influenciadores para divulgar que ela estava chegando. No momento, eu associei. Então, no começo do vídeo, tem uma headline bem grande com a logo da Krispy Kreme em Aracaju. E eu segurando os donuts. Só que é só a headline, é o gancho inicial. E aí depois eu falo, tô brincando, nós não somos a Krispy Kreme, mas somos tão bons quanto. E nisso eu já aprendi a pessoa e começo a mostrar todos os donuts numa caixa igual eles fazem. E aí foi sucesso. Por isso que eu acho que hoje talvez não funcionasse. Mas foi leitura de mercado e timing. E de onde você tira essas loucuras, né, chegar nessa nesse meio, roteiro aí, vai. É meio complicado. Que loucura é essa que você tem? É minha cabeça, eu nem sei às vezes como ela funciona, mas por eu estar antenado durante vários anos, desde a época da faculdade, a entender como funciona o mercado, o ciclo dele, o hype que está sendo gerado e principalmente entender muito bem o meu público. Aí eu consigo ter uma leitura rápida. É tanto que nesse vídeo eu nem criei roteiro. Eu falei, vamos no improviso, eu tenho que postar hoje, não posso perder o time. E é isso. Legal. Time é como se o... Fez no improviso lá. No improviso. É como se os planetas se alinhassem e falaram, tem que aproveitar agora. Então, assim, é como se fosse um grande evento que acontecesse numa cidade pequena. Naquele dia, muita gente vai vender. No dia seguinte, não. Então aproveita tudo que você tem. É agora. Postou depois, já era. Hoje, não sei a data que a gente tá, mas o que tá em alta agora? A Taylor Swift foi pedida em casamento. Algumas marcas que eu acompanho estão fazendo conteúdo em cima disso. Eu já fiz uma que a gente não postou ainda, mas assim que eu voltar pra casa, já vou postar. Não, provavelmente quando sair esse episódio já... É verdade. Foi. Mas é uma leitura de mercado, não tem nada a ver se brincar com a minha marca, mas tem a ver com o meu público-alvo. Show de bola. Legal. É saber conectar o conteúdo, a marca e o seu produto. Top. Meu amigo, todo mundo aqui agora ficou craque em marketing agora. Você falou pra gente também que deseja vender a empresa no auge ou próximo disso para iniciar uma nova jornada. Aí fica a pergunta. Já tem em mente qual seria o próximo passo ou o segmento que gostaria de explorar? Pior que eu tenho já. É mesmo? Pior que eu já tenho. Você podia contar a gente, não? Ainda não, mas é muito voltado pro ramo educacional. É mesmo, velho? Opa! Você já tá fazendo o movimento das palestras ali, né? Já deixando essa dica aí. Exato. Pô, legal, legal. Eu parto muito do princípio do Flávio Augusto, que ele diz assim, se você não vender a sua empresa no auge, os seus sucessores venderão na baixa. E ele tem a frase que já falou várias vezes, todo negócio foi feito para ser vendido. No momento que eu assinei o meu contrato, eu falei, eu vou vender isso. Eu sabia. Na hora que eu entrei ali, eu falei, eu vou entrar, vou crescer a marca e eu vendo.
E aí outra pessoa vai adiante. Porque eu não tô pela paixão, eu tô pelo business. Aí é diferente. Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso mesmo. E depois que eu já passei por 2 processos de exit, de vendas de empresa. E eu falei, caramba, que interessante isso. Não preciso ficar preso ou familiarizado com algo eternamente. Eu consigo sim achar uma saída, pegar esse know-how que eu tive e aplicar em outra coisa. Show. Ou seja, Go Coffee Jardins está à venda. É verdade, é verdade. Não está vendendo, mas está à venda. Mas se Boa. tiver algum interessado, pode mandar no ADM, não tem É problema. o que eu falei. Não está vendendo, mas está à venda. Exato. Não é isso mesmo? Em breve, quem sabe já tem um anúncio oficial aí. Opa! Opa! Já fez o valuation? Já fiz, sim. Boa. Ó, tá vendo aí o cara aí, empreendedor. Já tá no caminho certo. Já fez o valuation, já montou tudo. Ou seja, já tá preparando para isso. Isso é legal. É bom você falar sobre esse assunto, que é um assunto pouco explorado, né? Muito pouco. Muito pouco explorado. Às vezes a pessoa acha que tem que ter aquela empresa para a vida toda. Mas e não é verdade. Não é. E principalmente porque o mercado fora da bolsa, que as pessoas ficam olhando, ou de startup, é muito realmente pouco explorado, porque às vezes não é tão rentável, não tem uma lupa ali. Mas a depender da assessoria que você tenha, ou até da estratégia que você tenha, você consegue sim vender o seu negócio. Um exemplo bem simbólico não, mas emblemático para mim, na época da faculdade, tinha um canal chamado Jovens de Negócios. Eu acompanhava muito, era um moleque, devia ter 26, 27 anos na época, e o grupo Primo, do Primo Rico, comprou uma participação de 50% no canal dele. Aí eu, como assim? Um canal que virou negócio pode ser vendido como uma empresa de bolsa. E nisso já me ligou o alerta. Depois de um tempo, familiares meus passaram por processos nesse sentido. E aí foi que abriu realmente os olhos para mim. Eu não preciso ter isso o resto da vida. Se eu quiser vender, eu vendo e tá tudo bem. É olhar de investidor. Ou fazer um IPO. No seu caso não, mas numa empresa que você, né, faz um IPO ali. Nossa, não sei se eu não teria estômago para um IPO não, mas assim, admiro muito os empreendedores que conseguem. Nossa, tem umas histórias aí, principalmente do Alfredo Soares lá do G4, que ele conta da Vetex, quando abriu o IPO lá na Bolsa de Nova York. Loucura, velho, loucura. Não, processo tanto. Não, doideira, pô. Mas com um bom time, com uma boa equipe. Quem sabe uma empresa aí futura eu consiga. Fazer um IPO aí. Bom, a gente tá se encaminhando pro fim, mas eu não vou deixar você sair daqui dessa mesa, cidadão, sem você falar, sem você nos contar uma coisa aqui. Sim. Quais foram os livros que mais impactaram sua visão de negócios? E por quê? Nossa, essa é muito boa, porque foram muitos. Eu tenho uma biblioteca no meu quarto, é o que eu chamo. Mas acho que top 1. Um que marcou muito. Top 5, vamos lá. Top 5 livros. Eu vou dizer logo top 1, porque pra mim foi muito marcante. Foi o Criatividade S.A. Ele conta a história da Pixar. Desde o momento da criação, aí tem um momento turbulento, entra Steve Jobs, sai Steve Jobs, ele morre, e o pós... Nossa, é fenomenal. Eles passaram por muitas coisas. A Pixar quase quebrou se não fosse o Steve Jobs. E foi muito bacana ver a visão que ele... Muita gente acha que o Jobs era aquilo desde sempre, do final da carreira dele, de sempre. Mas não, foi o período na Pixar com um pessoal muito criativo que moldou o que ele fez ser sucesso na época, quando voltou. E muita gente acha que Steve Jobs é o cara do TI. Muito pelo contrário. De TI, ele não tem muita coisa de TI. É fenomenal. Esse livro eu recomendo muito. É tanto que a capa é o Buzz Lightyear com um negocinho assim de ópera. É fenomenal, recomendo muito. Massa. 2. As Cartas de Bezos. As Cartas de Bezos é um livro em que eles reúnem os principais insights, ensinamentos que o Jeff Bezos escreveu como cartas para os acionistas. Como a empresa listada em bolsa e durante muito tempo a mais valiosa do mundo, todo mundo ficava de olho no que é que o CEO falaria para os acionistas, referentes às suas estratégias, independente se o resultado fosse bom ou ruim. Então, um autor resolveu compilar tudo isso, que como a Amazon é uma empresa listada em bolsa, tudo isso é público. Só que imagina, você pegar trocentas páginas que você vai ter dificuldade em entender de forma correlata. Então o autor foi lá, reuniu tudo e traçou a estratégia. É um livro bem fininho, mas eu diria que é fenomenal para qualquer empreendedor, independente se você é muito técnico ou não. Dá para você aprender muito. 3.
3 Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Esse é um pouco mais técnico, mas é um livro que se consolidou no tempo. O Jim Collins é um dos maiores assessores de negócios lá dos Estados Unidos, altamente, mundialmente conhecido. Então, se você puder pegar um livro como esse e sentar a bunda na cadeira para estudar, é uma conversa com um dos caras mais influentes no mercado americano. Então, vai por mim. Top. 4. Esse não é de negócios, mas foi algo que ajudou muito a minha criatividade, marketing, produção de conteúdo. Ele é clássico, é Roube como um Artista. Ele é um livro bem pequenininho. Roube como um artista. Que massa, que legal. Ele tem 10 capítulos, cada um com insights fenomenais. Eu não sei nem descrever o que o Austin Kleon faz naquele livro. E dá uma tranquilizada, porque muitas vezes a gente quer forçar a criatividade. A criatividade você não força, você literalmente só sente. E ele traz dicas de como você consegue fazer isso da forma muito mais leve, muito mais branda. E o que eu mais gosto, é uma linguagem jovem, tem várias figuras que você consegue entender o que ele está querendo te passar, não só com texto. Então é bem didático, pode ir confiar. 5. O 5º e último... Caramba. Esse eu vou... eu tenho que falar desse. Todos Somos uma Marca, do Alfredo Soares. Acho que esse foi um livro game change para meu marketing de conteúdo. Massa. Tanto que foi o último livro da trilogia do Alfredo, lá do G4, mas ele traz muito a ideia de que você é um canal de aquisição, você tem que se mostrar, criar conteúdo, e você é uma marca, não só a tua marca de empresa. Então ele traz muitos insights de marketing, de conteúdo, de criatividade, situações que passou que você consegue aplicar na sua vida. E eu consegui o autógrafo dele lá no meio do G4 nesse livro, que pra mim foi fenomenal. Top. Chefe, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, por ter dado essas dicas. Vários insights aqui. Inclusive, Joeri, se prepara, viu, que eu tenho vários insights aí pro marketing expandir agora, entendeu? Mas eu queria ainda... que você deixasse uma mensagem final aí para quem sonha empreender, para quem está iniciando. A mensagem que você deixou lá pro vendedor de bala, não foi? Que te abordou lá no sinal. É essa mensagem que eu quero. Que mensagem você traz pra gente aqui? Cara, pra ele fui muito honesto, do tipo... Olha... Eu quero que você seja honesto aqui também, pô. Você. Mas é porque foi uma conversa muito bacana com ele. Porque o que você mais vai ser incompreendido nesse mundo? Você, como empreendedor, as pessoas não estão acostumadas com a sua visão de mundo, com a sua visão que você quer transformar em algo real. E você, como alguém criativo, é pior ainda. Ninguém vai entender como sua cabeça funciona. Então, se eu posso deixar alguma dica para qualquer um de vocês aqui, por favor, tenham mais fé naquilo que vocês querem criar e tangibilizar. Acreditem mais naquilo que vocês realmente acreditam do fundo do coração de vocês. No final do dia, é você por você. Óbvio que as pessoas que te amam vão estar lá. Mas quando o Steve Jobs queria criar o Macintosh, todo mundo falava, era impossível. Ele foi lá e fez. O Jeff Bezos, para vocês terem uma ideia, quase quebrou a Amazon uma vez. O Walt Disney foi demitido por não ter criatividade. J.K. Rowling foi recusado em mais de 100 editoras. E no final, cada um desses fez história. Não estou me colocando no mesmo nível que eles, mas se cada um deles passou por poucas e boas e chegou nesse nível, eu também estou passando por isso e você também vai. Então não desiste. Segue firme, mantenha-se realmente firme nas suas crenças e valores, que no final do dia, eu não tenho dúvida, vai dar certo, você vai arrumar um jeito. Não vai ser fácil, vai ter muito alto e baixo, mas eu sei que você vai dar um jeito. Com certeza. E às vezes, Lucas, as pessoas que mais nos amam é a que mais nos freiam, no sentido porque elas querem, talvez ali na sensação de segurança, né? Não quer que a gente quebre a cara e tal, mas é uma visão delas, não nossa. Exato. Você falou muito bem quando você falou, cara, se você é empreendedor, é natural que ninguém te entenda, porque você está criando algo novo. Você tem um conceito novo na sua cabeça. Até hoje as pessoas têm preconceito com café gelado. Chega lá na cafeteria e fala, café gelado, o que é isso? Como assim café gelado? Pois é. Mas é um conceito que você pode não entender, mas não provar
É verdade. É quase um crime. É verdade. Porque, sua meu amigo... vida muda depois que você prova. É bem isso mesmo. Ó, vai ficar aqui registrado. É bem isso mesmo. Sua vida vai mudar depois que você provar. Né? Nunca mais, talvez você tenha uma experiência tão reveladora quanto essa quando você for lá provar. É verdade. Não é isso mesmo? Eu concordo Eu plenamente. mesmo. Não porque, assim, claro, tudo bem que eu sou jovem, entendeu? Quase uma geração Z, por isso que eu vou lá sempre, entendeu? verdade. Mas eu também gosto. Tá no auge da jovialidade. Mas eu também gosto do café, entendeu? Do café gelado. Não é só por isso, entendeu? Que eu vou lá, entendeu? Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito top essa conversa. Inclusive, já deixei alguns assuntos aqui amarrados para o próximo. Cara, eu sempre fico nessa sensação de, pô, já acabou. Que poderia ter mais. Eu sempre fico nessa sensação. Quem sabe aí, se vocês comentarem muito, eu volto em breve. Opa, fechou. Se tiver muita curtida, muito comentário. Eu volto, né? eu volto. Lucas volta. Então, manda aí. Quero ver. Conto com vocês. Fechou. Lucas, obrigado, cara. Obrigado, Valeu. Gonçalo. Valeu mesmo. Foi top, cara. Valeu. Pessoal, esse podcast, esse episódio fica por aqui. Mas... próxima semana, quarta-feira, 20 horas, sai um novo episódio. Então faz o seguinte, combinado eu e você agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Cara, é de graça. Tá no YouTube, tá no Spotify. O que eu peço pra você, por favor, nos ajude. Mande pro maior número de pessoas. Esse é a retribuição que você vai nos dar. Então, manda bala, conto com você e vamos embora. Fechou. Valeu. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandi, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandi Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.